Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. São João da Cruz, ele nasceu em Fontiveros, Espanha, cerca ali do ano de 1542. Depois de algum tempo passado na ordem dos carmelitas, tornou-se a partir de 1568 o primeiro dos frades na reforma de sua ordem, persuadido por Santa Teresa de Jesus, tendo por isso suportado inúmeros sofrimentos e trabalhos. Morreu em Ubeda no ano de 1591, com grande fama de santidade e sabedoria, de que dão testemunho as obras espirituais que escreveu. Em resumo, São João da Cruz foi aquele que reformou o Carmelo, a ala masculina, porque Santa Teresa foi a ala feminina. Imagina, os Carmelos estavam passando por tempos muito difíceis. Infelizmente, os carmelitas já não estavam seguindo a vida monástica, a vida contemplativa como nas origens. Então, São João da Cruz, junto com Santa Teresa, reformaram os carmelitas, chamados carmelitas descalços, onde, com muita intensa vida de penitência, de oração, eles deram continuidade à obra, embora os carmelitas descalços, os calçados, continuassem também. Então, dentro da ordem carmelita, hoje nós encontramos essas duas formas de experiência carmelitanas. Os calçados, que vieram lá dos inícios, e depois os descalços, que vêm com a reforma dos carmelitas. Rezemos pela ordem carmelita e pensamos também que eles, quer sejam os calçados ou os descalços, eles possam interceder pela Santa Madre Igreja, que possa rezar por cada um de nós. Estamos aqui nesse tempo do Advento, e nesse tempo do Advento, enquanto nós nos preparamos, como eu tenho dito, e os padres também têm dito, nos preparando aí para a celebração do Natal e também para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos deparamos com esta figura, com esse personagem, João Batista. João Batista foi aquele que preparou um povo que estivesse com o coração aberto, um coração totalmente convertido, para receber nosso Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda. Tanto que ele é tido como o último dos profetas. João Batista, ele tinha como os pais Zacarias
e Isabel. Lembremos que quando Nossa Senhora ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel, o anjo Gabriel disse: Isabel, a sua parenta, ela já está no seu 6º mês. E ninguém estava sabendo. Isabel ficou grávida já com idade avançada, então ela se escondeu. A gravidez dela se deu através de um anúncio também do anjo Gabriel, que apareceu para Zacarias, que estava no templo, e o anjo falou para Zacarias que Isabel, que era estéril, até então ela não podia engravidar, ela ia ter um filho, claro, né, com Zacarias. Zacarias meio que duvidou, então naquele momento ele ficou surdo e ele só voltou a falar quando João Batista nasceu. Então nós estamos diante desta pessoa grandiosa, João Batista, que prepara todo um povo para receber Jesus, ali às margens do mar, do Rio Jordão. Ele batizava as pessoas, o Rio Jordão ali na parte da Judéia, e as pessoas eram convidadas à conversão, à penitência e ao batismo. E diante de tudo isso, as pessoas se preparavam para receber Jesus. Lá no capítulo 2 do Evangelho de São João, nós vemos, o capítulo 2 não, me desculpa, no capítulo 1 do Evangelho de São João, nós vemos João apontando e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, João Batista, ele prepara um povo para receber Jesus. Ele batizou Jesus às margens do Rio Jordão. Ele indicou 2 discípulos dele que se tornaram depois apóstolos, André e João Evangelista. Ele apontou para o povo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi aquele que falou para Herodes que Herodes precisava largar a mulher que ele estava, porque a mulher que ele tinha, não era a esposa dele, era a esposa do irmão dele. Então, Herodíades, que não queria sair daquela vida, mandou degolar João Batista por meio da filha dela, que dançou em frente a Herodes. Herodes ficou louco vendo aquela mulher dançar, e aí ele disse que daria até o reino por ela. E ela vai e pergunta para a mãe o que é que ela deveria pedir, aí a mãe diz: peça a cabeça de João Batista, e isso aí aconteceu no aniversário de de Herodes. E aí, imagina, na comemoração do aniversário natalício de Herodes, chega numa bandeja a cabeça de João Batista, porque aquela mulher não queria mudar de vida e nem ele também. Diante de todos esses fatos que eu acabei de narrar, é por isso que Jesus agora está dizendo: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. E João Batista, ele era tão humilde que ele dizia que ele não era capaz de desatar as sandálias de Jesus, reconhecendo nesse primo dele, porque João Batista e Jesus, eles eram primos, né, a partir da natureza humana de Jesus, eles eram primos. Então, João Batista
ele apresenta Jesus e Jesus chega a falar isso. Que dentre os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, Jesus está dizendo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aquele que se considera menor, aquele que é humilde, é maior do que João Batista no reino dos céus. E aí Jesus traz essa palavra que eu vejo que é de suma importância para nós nos tempos que nós estamos vivendo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Você está entendendo? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está deixando bem claro, para se conquistar o céu, nem eu e nem você, nós vamos conquistar o céu deitado em cima de um sofá, com o celular na mão. Nós vamos ter que lutar contra o pecado, vamos ter que lutar contra o demônio. Vamos ter que lutar contra este mundo. E a luta é grande, meus irmãos. A luta é grande. E hoje nós estamos percebendo que essa luta ela está acontecendo dentro da própria igreja. Nós não podemos desistir. Precisamos a todo custo viver a santidade que é tão necessária para a nossa vida. E a santidade, ela se dá nessa luta constante, nessa luta de fidelidade à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa luta, pode ser que muitas vezes você chegue ao desânimo. Ah, não dá, tá difícil. Quanto mais eu procuro viver a fidelidade, quanto mais eu procuro viver a piedade, mas não sou compreendido, eu acho que eu vou desanimar, vou largar tudo, porque as pessoas que estão aí, que não querem saber de Deus, elas se mostram pessoas felizes e tudo mais. Mas isso não é novidade. Jesus já deixou bem claro que se me odeiam, vão te odiar também. São Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, depois de ele ter levado uma surra por estar anunciando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se ergue, se levanta, porque deixaram ele no chão, quase que semi-morto. E aí ele levanta e ele diz que para se ganhar o reino do céu, nós teremos que passar por muitos sofrimentos. O sofrimento que você passa por amor a Jesus Cristo não é em vão. Mas é assim, meus irmãos. É nessa luta, é nessa violência, a violência contra o pecado. Nós temos que ser violentos. O pecado está batendo na nossa porta. E não somente batendo na nossa porta, ele já está entrando na nossa casa. E ele entra pelo celular, ele entra pela televisão, ele entra pelas pessoas, ele entra pelos nossos amigos, ele entra pelos nossos parentes. E eles estão aí, o pecado está aí, e convidando, e com aquela força toda, e esta violência que nós temos que exercer, pedindo Deus força, a graça de Deus, para que nós possamos ser firmes até o fim. E aí nós vamos entender o que Jesus disse, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Na figura de João Batista nós vemos isso. Hoje nós estamos comemorando aí a memória, né, de São João da Cruz. Não foi fácil o que João
São João da Cruz viveu no tempo dele no convento. Eles não compreendiam. Os irmãos dele no convento não compreendiam esse amor a nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor que ele tinha à vida de oração. São João da Cruz foi preso pelos próprios irmãos dentro do convento. E foi lá na prisão que ele teve as grandes inspirações dos livros que ele acabou escrevendo, que são obras grandiosas de espiritualidade, de conhecimento, de devoção, de amor, de oração à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, passando por todo aquele sofrimento, São João da Cruz foi fiel até o fim. Até a morte ele foi fiel. Numa vida de humildade, na luta constante contra as hostes do mal que estavam ali. Então, se São João da Cruz ele lutou, São João Batista a mesma coisa que nós estamos vendo hoje, que Jesus acabou de nos dizer que dos homens nascidos de mulher nenhum foi igual, nenhum supera João Batista. João Batista foi violento. Imagina João Batista diante ali de Herodes e tendo que dizer para Herodes: Herodes, a mulher que você está não é sua esposa, ela é esposa do seu irmão. E João Batista, ele falava a verdade. Ele teve que ser violento. Porque ele tinha que falar. Mas ele tinha consciência do que poderia acontecer com ele. E ele não negou. Ele foi lá e disse, e as consequências de João Batista foi a morte na cruz. Ele teve que ser violento. Nós estamos vivendo tempos de violência. Os tempos que nós estamos vivendo na Igreja Católica não é tempo de pessoas fracas. As pessoas fracas irão arrefecer, as pessoas fracas irão enfraquecer. Claro, já são fracas, né? Vão querer abandonar. Muitos irão abandonar porque não irão suportar os tempos que foram anunciados por nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo de perseguição, o tempo de apostasia. Até que nosso Senhor venha na sua glória. Tempos difíceis. E aí temos que ser violentos. Temos que fazer penitência como João Batista fazia. Temos que fazer jejum. Vida de oração completa. Fidelidade à igreja. Claro, fidelidade à igreja, diante daquilo que a igreja ensina e que está de acordo com os ensinamentos que a igreja sempre nos deu, desde Jesus Cristo, passando pelos apóstolos. E daí o catecismo da igreja, a tradição, os santos padres, a vida dos santos que nos ensinaram a viver corretamente segundo o evangelho de nosso Senhor. É essa fidelidade à igreja que eu estou falando. Não é essa igreja de muitas pessoas que está aí liberando tudo, que está dizendo que tudo se pode agora. Não. Na Igreja Católica não existe isso de que tudo pode. Pelo contrário, a igreja que anuncia o que Jesus anunciou, que ensina o que Jesus ensinou, ela está dizendo que nem tudo pode. Nem tudo. Algumas coisas, sim, nós podemos, mas tudo que estiver de acordo com o que nosso Senhor Jesus Cristo. E diante disso, eu tenho encontrado muitas pessoas que estão desanimadas, mas não é para desanimar, não. Sejamos violentos. Essa violência, vamos respirar fundo e vamos ser fiéis. Quem não quer ser fiel, aí é problema deles. Quem quiser abandonar, vamos ajudar, fazer de tudo para que as pessoas não abandonem.
Mas quem quiser abandonar, ou quem quiser viver essa vida folgada, né? Essa igreja light, que tudo pode, aí é problema dele. Nós vamos viver a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, a igreja de São João Crisóstomo, de São João Batista, a igreja dos santos, que morreram, que deram a vida, sofreram, mas foram fiéis e agora estão desfrutando no céu da fidelidade. Ou melhor, estão desfrutando no céu da felicidade, porque agora estão com nosso Senhor Jesus Cristo. São João da Cruz mesmo nos dizia que para nós termos Jesus, é preciso que nós abandonemos tudo. Tudo aquilo que nos afasta de Jesus, nós precisamos abandonar para que nós tenhamos Jesus como nosso Rei, Senhor e Salvador. O reino de Deus se conquista através da violência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.